O estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Emmanuel comenta na lição 42 do livro Vinha de Luz, Afirmação e Ação. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entrega-se alguns à ociosidade e ao desânimo e, com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vive atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças interiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestações de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O Pai naturalmente guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si próprio, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Gente, para poder comentar esse texto aqui, eu vou fazer uma reflexão com a gente. Vocês conseguem imaginar se o Pai vira para a gente e fala assim, eu quero que você vá em determinado local, mas quando você chegar nesse local, vão te prender, vão te algemar, vão te amarrar, vão colocar coroa de espinho em você, vão te provocar humilhações mil, das maneiras mais cruéis que você puder imaginar, de cuspir, dar tapa no rosto, empurrar, carregar uma cruz pesada, né? E no final você vai ser morto. Mas é isso que eu quero que você faça. Mas quem está dando a ordem é o Pai. É claro que nesse episódio que eu estou falando, Jesus vira humildemente para o Pai, não tem como afastar de mim esse cálice não, mas logo em seguida, assim como Paulo de Tarso, quando vira para Jesus, fala, o que queres que eu faça? Né? Ele também vira para o alto e fala, é isso que o Senhor quer? É isso que eu vou cumprir. É. E ele parte e cumpre aquilo. Eu estou falando isso porque a gente vê tantos companheiros, e não vou falar somente de outras religiões não, mas eu já vi em outras religiões as pessoas dizerem que a doença é uma coisa maligna, que o desemprego é uma coisa maligna, e que pregam o tempo todo a teoria da prosperidade como se fosse uma prerrogativa, um direito de todo aquele que conhece o Cristo e que se dedica ao Cristo, ele ter privilégios com relação às outras pessoas. Quando na verdade a gente vai perceber que cada um tem uma missão, tem um trabalho. Eu estou, por exemplo, passando um momento em que uma parente muito querida minha, não vou ser obrigado a falar que é minha avó, ela com 95 anos de idade, cuidou durante quase 70 anos de uma filha autista. Essa filha desencarnou agora, minha tia. E com essa desencarnação, parece que veio na cabeça assim, ela falou, olha, antes de nascerem, a minha avó, o que queres que eu faça? Ou melhor, vou até ousar aqui, até trazer mais informações. Me deixa cuidar desse espírito, a quem eu sou muito grato, e recebeu a oportunidade. Aí veio para essa encarnação dela, não teve oportunidade de estudar, né, porque ficou dedicada à missão que ela nasceu. E eu me lembro de uma vez, um espírito mesmo, falando assim, você vai se assustar quando você conseguir enxergar a luz desse espírito que é a tua avó. Porque dessa vez ela não estudou, porque a missão dela não era estudar.
mas em encarnações passadas, em experiências passadas, ela fez pós-graduação, doutorado, tudo isso que vocês fazem por aí. Mas nessa não, nessa ela veio com aquela missão, e com aquela missão ela se fez humilde o tempo todo, fugiu o tempo todo de tudo que pudesse desviar a atenção dela para a missão que ela aceitou fazer e cuidou até o final, com muito sacrifício, porque eu me lembro aqui de um momento que foi muito emocionante. É legal a gente também aproveitar esses estudos para também estar trazendo esses exemplos familiares, que são exemplos que ficam marcados na gente, de em um Natal ela tomar a frente e falar assim: quem vai fazer a oração hoje não é o Robson não, sou eu. Aí no meio da oração dela ela fala assim, né? Só eu e o Pai sabemos quantas noites a minha filha se levantava para ir ao banheiro e caía no chão. E eu sozinha tinha que ficar ali durante muito tempo tentando levantar a minha filha para levar ao banheiro, para ela terminar, né, de ir ao banheiro e depois voltar para a cama. Mas eu não reclamo de forma alguma, porque foi a missão que Deus me deu e a missão que eu estou cumprindo. Agora, a maioria de nós aqui na Terra, a gente acha que a missão que for dada para a gente, ela é uma missão simples, ela não vai aparecer nunca com maiores dificuldades. E a gente vai aprendendo até com a nossa vida, normalmente, que a vida militar, por exemplo, você não dá uma missão de um general para um soldado. Na vida civil, por exemplo, comercial, é claro que você vai eleger gerentes, aqueles que são mais capazes de lidar com o público e mais capazes de administrar. Então, quanto maior a capacidade da pessoa, maior vai ser a missão, a tarefa que ela vai receber. Então, o que ele vai botar aqui, né? Ele vem botar pra gente, ó, entrega alguns a ociosidade, ao desânimo, né? Mas asseguram ao amigo e ao vizinho: não, eu estava atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Algumas vezes as determinações do Todo-Poderoso vão ser determinações que podem ser bem amargas para a gente. Porém, como dizia o sambista paulista, saudoso, Deus dá o frio conforme o cobertor. Nunca vai dar uma carga acima daquela que a gente pode suportar. E conforme a gente vai suportando, passando por essas etapas, a gente vai simplesmente se habilitando a tarefas mais difíceis. E a tarefa maior de todas, daquele que não tinha o que se criticar nele, que foi o mais perfeito que esteve aqui na Terra, que foi Jesus, a tarefa dele simplesmente foi aquela: tomar a via crucis, acabar numa cruz, crucificado, para servir de exemplo. A cruz hoje não seria o que é para a gente se não fosse o exemplo do Cristo. E o Cristo que disse várias vezes antes que em 3 dias ele levantaria o templo, e aqueles judeus, coitados, acreditavam que era o templo de Jerusalém, com aquela construção colossal. Falava: esse cara é louco, como é que ele vai em 3 dias? Ele está falando do templo, era o corpo dele de novo. E de repente ele começa a reaparecer para os discípulos, e alguns até para se materializar, como foi para Tomé, e chega a fazer sermão no monte antes de transfigurar, né? Então o que acontece é a gente tem que começar a colocar a mão na cabeça e perguntar o que Deus colocou como propósito em nossas vidas. E a frase de Emmanuel: programa elevado sem concretização é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. E em razão disso, Jesus afirmou que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Se a gente parar para pensar, né, as nossas tarefas hoje, por mais árduas que elas possam parecer para a gente, elas não se comparam com as tarefas daqueles primeiros cristãos que iam para o sacrifício, os circos sendo devorados pelos leões, iam para o sacrifício da cruz, por exemplo, ou que várias vezes foram ao sacrifício da fogueira pela Inquisição. E uma outra coisa também, né, eles vêm falando para a gente: olha, a missão de vocês hoje está facilitada pelos recursos tecnológicos que vocês têm hoje. Porque aí, quando eu fico vendo, por exemplo, o Chico Xavier ele dizendo que ele tinha que escrever, passar limpo, datilografar e daqui a pouco mandar para a FEB os livros dele. Hoje a gente fala no microfone e o computador escreve o que a gente está falando. Então vamos procurar se compenetrar, cada um, né? Todo mundo. Qual é a minha missão, como é que eu consigo fazer da melhor maneira e
pegar esse exemplo de Emmanuel, de Cristo para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.